Oi, meu nome é Tainá e vamos discutir sobre as obrigações no direito internacional privado. Esse tema se refere ao ponto 6 da disciplina. Quando se trata do âmbito do direito internacional privado, as obrigações, aquela relação jurídica onde tem o credor, que vai ter a pretensão, e o devedor, que vai ter a obrigação, vão assumir aspectos específicos e muitas vezes a solução que é dada para um caso nem sempre vai ser a mesma solução para outros casos parecidos. E essas situações são cada vez mais comuns nos dias atuais. Por exemplo, se dois sujeitos querem firmar um contrato, esses sujeitos podem ter domicílios diferentes, nacionalidades diferentes, um determinado local onde as partes constituíram um contrato pode não ser o mesmo da execução. A língua em que é redigido um determinado acordo pode não ser a mesma falada pelos contratantes, dentre muitos outros casos. Como vocês sabem, a LINDB é considerada a principal norma de direito internacional privado e, com base nela, a gente consegue decifrar como irão se reger essas obrigações. E as obrigações que são trazidas no corpo da LINDB, elas podem ser tanto contratuais como extracontratuais. E em seu artigo 9º, no caput, a LINDB já vai determinar o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ou seja, quando se tratar de obrigações, teremos a lei do local em que a obrigação foi instituída, o local onde o contrato foi celebrado. Por exemplo, se temos um contrato de compra e venda de um apartamento, onde o vendedor mora no Brasil e o comprador mora na França, sendo que o contrato ele foi assinado na França. A forma escrita do contrato ela vai ser observada conforme os termos da legislação brasileira, mas todas as outras questões, como pagamento, preço, deveres acessórios, tudo isso vai ser regido pelo direito francês, porque o contrato ele foi firmado na França. Bom, só que ainda vai haver uma regra específica para os contratos, que é diferente da trazida no caput do artigo. Essa regra está expressa no parágrafo 2, no segundo, perdão, do artigo, que vai tratar o seguinte: a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Primeiramente, a gente destaca a possibilidade dos contratos internacionais celebrados entre ausentes. Você se pergunta, como assim entre ausentes? Quando ele fala entre ausentes, é entre partes com domicílios diversos que negociam entre si por meio de proposta ou aceitação à distância. Por exemplo, temos Pedro e João. João mora em um país, Pedro mora em outro. Mas eles querem firmar entre si um contrato e decidem negociar via telefone ou até um aplicativo de comunicação. Nessas circunstâncias, seria impossível determinar o lugar da constituição da obrigação, com base no artigo 9º da LINDB que a gente falou. Então, o que o legislador fez? Ele adotou um critério específico para esse caso, dizendo que a obrigação proveniente de contrato deverá ser constituída no lugar de residência do proponente, ou seja, daquele que propôs o negócio. Então, aqui a regra passa a ser a de que a obrigação proveniente de contrato se reputa constituída no lugar em que residir o proponente. Isso se não tiver nenhuma, é claro, estipulação das partes em sentido diverso. Uma coisa que a gente tem que ter atenção: o parágrafo 2º, ele só é aplicável na regulação de contratos entre ausentes, como mencionei para vocês. Nos acordos entre presentes, onde sabe-se onde foi firmado aquele contrato, aplica-se a regra do caput do artigo. Ainda é importante destacar que a vontade das partes ela é possível e aceitável no direito brasileiro atual. Nenhuma vedação se encontra no artigo 9º da LINDB que impeça as partes, num contrato internacional, de escolher livremente a lei aplicável à relação jurídica. Parte da doutrina, inclusive, defende a permanência do princípio da autonomia da vontade
para a eleição da lei aplicável ao contrato no ordenamento jurídico brasileiro, para que a pessoa possa escolher qual ela quer que seja regido aquele contrato, aquele acordo. Então, de fato, vai haver 2 critérios para determinar qual a lei que vai ser aplicável naquela obrigação. Uma decorrente da vontade das partes e a outra que vai ser definida pela lei. E, por fim, o parágrafo 1º do artigo 9º vai tratar sobre a obrigação no exterior destinada à execução no Brasil. Menciona o parágrafo 1º o seguinte: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Bom, se a obrigação depender de forma essencial, segundo a legislação brasileira, a observância desta será imperativa quanto à obrigação que for constituída no exterior. Se ela tiver destinada à execução no Brasil, como trata a norma, que a execução tenha sido ou não determinada pela vontade das partes. Já quando ele trata das formas extrínsecas, que é até mencionada como peculiaridades da lei estrangeira, trata-se da observância se é um instrumento público ou privado. Se a quantidade do número de testemunhas, a maneira de redigir, a língua que está sendo utilizada, é isso que significa essa parte. E essas formas serão regidas pela lei do local da realização do ato. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que, de fato, essa explicação tenha ajudado vocês na melhor compreensão do tema. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo e enviar para o meu e-mail, que é tainá16s@hotmail.com. Muito obrigada e até a próxima.